dizer mais uma vez que estão todos muito bem-vindos à casa do Senhor. E Deus tem coisas grandes para nós. Então, abra as suas Bíblias em Mateus capítulo Alors, 25. ouvrez en Matthieu 25. Capítulo 25 de Mateus. Então, capítulo 25 Alors, chapitre 25, é uma palavra atual. c'est une parole actuelle. Vamos ler versículo por versículo, On va lire verset par verset até o verso 13. jusqu'au verset 13. Mas vamos olhar para o verso 1, diz assim. On va regarder le 1. Jesus tinha acabado, estava a falar sobre o sermão dado, conhecido como Sermão da Montanha, Jésus parlait d'un sermon qu'on appelle le sermon de la montagne, porque Jesus subiu para cima da montanha e parce que começou Jésus est monté sur la montagne a dizer o que é que ia acontecer no fim dos tempos. et il a commencé à citer ce qui allait se produire à la fin des temps. E nós estamos precisamente no fim dos tempos. Et nous sommes exactement à la fin des temps E as tribulações estão aí, et les tribulations sont porque là. nós estamos no fim dos tempos. On est à la fin des temps. Precisamos estar alerta, On a besoin d'être attentif, vigiando, veiller. porque aquilo que está a acontecer, por exemplo, na Parce que Ucrânia, ce qui se passe par exemple en é Ukraine, uma grande tribulação que ali c'est une está. grande tribulation. Civis, crianças, Des civils, des enfants, mulheres des grávidas femmes a enceintes serem baleados qui sont balayées às centenas na rua. par centaines dans la rue. Isso é uma grande tribulação. C'est une grande tribulation. Estarem fechados nas caves D'être fermés dans leur cave durante mês, 2 meses, pendant un sem mois, água, 2 mois sans eau, sem comida, sans nourriture, porque não podem sair, porque quando saem são mortos. parce qu'ils ne peuvent pas en sortir, autrement ils meurent. Acha que isso é uma pequena tribulação? Est-ce que vous pensez que c'est une petite tribulation? Grande tribulação. C'est une grande tribulation. E o que está a causar isso, Et ce qui ele cause diz, tout ça, prepare-se que isso vai acontecer em toda parte. il a dit, préparez-vous, ça se produira partout. Nós estamos debaixo dessa nuvem. On est sous ce nuage E por isso nós temos que estar a olhar para cima et on doit regarder vers le haut e orar a Deus et prier à Dieu para que isso não aconteça aqui no nosso meio. pour que ça n'arrive pas parmi nous, Para que não aconteça aqui na Suíça. pour que ça n'arrive pas ici en Suisse, Para que não aconteça na pour França. que ça n'arrive pas en France, Para que não aconteça em Portugal. pour que ça n'arrive pas au Não Portugal, aconteça em parte nenhuma. que ça n'arrive nulle part, Mas pare por ali. mais que ça s'arrête là, Até que Jesus venha buscar a sua jusqu'à igreja. ce que Jésus vienne chercher son Église. Que somos nós. Qui sommes-nous? Então o que está acontecendo na Ucrânia vai Donc, acontecer em toda a terra. Ce qui se passe en Ukraine va se produire dans toute la terre, Toda a terra. sur toute la terre. Os prédios queimados. Les immeubles Os brûlés, carros les destruídos. voitures détruites, Fábricas des destruídas. usines détruites, Bancos des destruídos. banques détruites, Hospitais des hôpitaux bombardeados. bombardés. É isso que vai acontecer. C'est ce qui va se passer. E nós estamos a olhar e a querer segurar as coisas aqui na terra, mas On veut não olhe retenir para les choses cima. ici sur terre, mais regardez vers le haut. É o tempo para olhar Il para est temps, cima e il est dizer, temps oh, de Deus tem regarder vers le misericórdia haut de et de nós. dire Dieu ait miséricorde de nous. Ore por isso. Priez pour ça. Ore pela sua família. Priez pour votre famille. Ore por este povo. Priez pour ce peuple, Aqueles que ainda não têm Jesus. pour ceux qui n'ont pas encore Jésus, Para que não sejam alcançados pour qu'ils ne soient pas nesse estado atteints par cet état sem conhecer Jesus. sans connaître Jésus. Senão vão diretamente para o inferno. Sinon, ils iront directement en enfer. Deus está à espera de você. Dieu vous attend. Deus está à espera de você que fale a essas pessoas. Dieu attend que vous parliez à ces personnes. Deus salvou para você Dieu vous testemunhar a essas sauvé pessoas. pour que vous puissiez témoigner à ces personnes, Para dizer, olha, cuidado. pour que vous puissiez dire Aceite attention, Jesus. accepte Jésus, Jesus está aí. Jésus est là, Jesus já veio Jésus est déjà e venu, deu-nos a vida. il nous a donné la vie, Morreu por nós. il est mort pour nous, Foi para o céu. il a été au ciel, Enviou o seu Espírito il a Santo. envoyé son Saint-Esprit E o seu Espírito Santo está conosco. et le Saint-Esprit est avec nous. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Então diz aqui no verso 1. Le verset 1, Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo.
Olha para mim. Le verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la Jesus rencontre de l'époux. está falando para o povo, eram Jésus parle au peuple. milhares que estavam ali a ouvir, C'était des milliards de personnes qui étaient là en train d'écouter. e ele estava a dizer: olha, Et il disait, o reino de Deus le royaume des cieux é assim, est ainsi. é como 10 virgens Il est semblable à 10 vierges que saíram. qui sont sorties. Essas 10 virgens Ces 10 vierges, que, tomando as suas lâmpadas, ayant pris leur lampe, saíram ao encontro do esposo. allèrent à la rencontre de l'époux. Se você for ler em Apocalipse, vamos lá, Si vous lisez en Apocalypse, diz que nós somos as lâmpadas. il est dit que nous sommes les lampes. Você é a lâmpada. Vous êtes la lampe. Nós somos lâmpadas. Nous sommes des lampes. E essas lâmpadas E não é lâmpada elétrica. Ces lampes, ce ne sont pas des lampes électriques. Ela é alimentada com óleo. Elles sont alimentées avec de l'huile. O óleo pode ser óleo da Ça peut être azeitona, de l'huile des olives pode ser óleo ou de l'huile de abacate, d'avocat, pode ser óleo de muitas coisas. de l'huile de plusieurs choses. E vamos olhar para o verso 2 para a On gente va começar a regarder le compreender. verset 2 pour mieux comprendre. E 5 delas eram prudentes. E 5, fala comigo, o que é que você está vendo na sua Bíblia? 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Oh, glória a Deus. Gloire à Dieu. Deus tenha misericórdia de nós. Que Dieu ait miséricorde, pitié de nous. Essas 10 virgens, Donc, 10 ces 10 virgens está vierges, falando de Les Jesus está vierges, mostrando Jésus o nous crente. montre le chrétien. O crente aos olhos de Deus são Le chrétien, virgens. aux yeux de Dieu, c'est comme des vierges. A igreja é L'Église noiva do Espírito, noiva de Jesus. Est l'épouse de Jésus. E nós somos esses virgens. Et nous sommes ces vierges. A igreja que é L'Église formada por nós é uma Qui est virgem. formée par nous, c'est une vierge. Salva, liberta. Sauvée, libérée. E aqui agora está a dizer que 5 eram Et loucas qu'est-ce qu'il e est dit que 5 eram 5 d'entre elles prudentes. étaient folles et 5 étaient sages. Quer dizer, 5 Donc 5 levavam a fé a sério. prenaient la foi sérieusement. Eram prudentes. Elles étaient prudentes. Não passavam um dia sem Elles ne passaient pas un jour buscar a Deus, sem ter comunhão com Deus. sans chercher Dieu, sans avoir de communion avec Dieu. Punha Deus sempre em primeiro lugar. Ils mettaient toujours Dieu en première Nós place. ouvimos há bocado Comme on l'a 6, entendu tout à l'heure. Mateus 6, Matthieu 6, 33. 33. punha o Mateus 6, 33 Mettez a Matthieu funcionar na 6, vida 33 en deles. train de fonctionner dans votre vie. Hoje em dia, muitos crentes não fazem isso. De nos jours, beaucoup de Levantam-se chrétiens da ne font cama pas de ça. manhã, Ils se lèvent le amanhã, matin. segunda-feira, Demain, levantam-se c'est da cama, lundi. Ils vão lavar a sortent du cara, lit, ils vont comem laver uma le visage buchazinha et ils mangent quelque chose. e vão a correr para o Et trabalho. ils partent au travail en courant. Não tiveram tempo de orar. Ils n'ont pas eu le temps de prier. Não tiveram Ils n'ont tempo pas de ler eu pouco le da temps palavra de de Deus. lire la parole de Dieu. Não tiveram tempo Ils de n'ont falar pas com eu de Deus. temps de parler avec Oh Dieu. Deus, obrigado, Senhor, Merci por Seigneur esta pour boa noite. cette belle nuit. Obrigado, Senhor. Merci Seigneur Porque eu sei que o dia parce de hoje que vai ser je maravilhoso. sais qu'aujourd'hui va être un jour merveilleux. Obrigado pelo pão Merci de cada pour dia que tu me le pain dás. quotidien que tu me donnes. Obrigado pela saúde. Merci pour la santé. Obrigado pelas forças. Merci pour les forces. E por estares a proteger Et os car meus tu, filhos, tu protèges mes os meus enfants, negócios. mes affaires. Não tiveram tempo para isso. Et ils n'ont pas eu le temps pour Porque ça. acham que isso não faz falta. Parce qu'ils pensent que Deus sabe c'est pas tudo. grave. Deus sabe Dieu tudo. sait tout. São as virgens loucas Ce sont les vierges folles que pensam dessa maneira. qui pensent de cette façon. São os crentes loucos. Ce sont les chrétiens fous. Espero que não esteja aqui ninguém. J'espère qu'il n'y a personne comme ça Amen. ici. Amen. Eles não estão cá, eles estão lá fora. Ils ne sont pas là, ils sont dehors. Paulo, veja se está debaixo das cadeiras. Paulo, se há- regardez sous, se há algum desses. sous les chaises. Não? Não. Ah, graças Não. a Deus.
pensam que a vida Ils pensent que la se vie, consegue on sem Deus. la réussit sans Dieu. Sem Deus vai conseguir, Que sim, sans Dieu, bien sûr, il y arrivera, mas é o pão de cada dia. mais c'est le pain quotidien. Mas esse cristão vai durar talvez Mais ce chrétien 70, 80, va 90. vivre 70, 80, 90 ans, 100, Mas quanto? 100 ans. Chega. Chega. Morre, Il décède, acabou a sua vida aqui, sa vie ici est terminée pronto, acabou tudo. et tout est Não, terminé. não acabou. Non, Vai começar a c'est pas nova terminé. vida. Là, une nouvelle vie A commence. verdadeira vida La vai começar la depois, véritable vie depois va de você commencer sair desse du moment corpo, où vous sortez de ce corps. é que vai começar a verdadeira C'est vida. là où commencera votre véritable vie. A vida verdadeira vai La ser ali. véritable vie va commencer à ce moment-là. Até aqui é uma passagem. Jusqu'ici, Diz que somos c'est un passage. peregrinos. Il est dit qu'on est des pèlerins. Nós somos peregrinos neste mundo. On est des pèlerins ici dans ce É monde. aqui que nós nos C'est preparamos. ici où on se prépare. Deus preparou tudo isso, Dieu esse a globo, préparé tout ça, ce globe, para você se preparar pour que vous puissiez vous préparer para poder subir no céu. pour pouvoir monter au ciel. É aqui. C'est ici. Não é lá que você Ce vai n'est se pas preparar. É là-bas que aqui. vous allez vous préparer, c'est ici. Aqui é que você faz a tropa. C'est ici que vous faites l'armée. É aqui que você faz a C'est tropa ici que vous faites l'armée para poder entrar no céu. pour entrer au ciel. É aqui que você tem que saber C'est suportar as C'est tentações. ici où vous devez savoir supporter les tentations. É aqui que você tem que saber como, Ici où vous como devez lutar com o savoir diabo. comment lutter contre le diable. É aqui que você tem que aprender C'est como ici où vous dizer devez não às apprendre à dire tentações. non aux tentations. É aqui. C'est ici. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Lucas Les folles, é aqueles crentes ce sont ces chrétiens. que todos os dias quando oram, Tous les jours, lorsqu'ils prient, eu falo isso por experiência, porque eu também fui assim. je dis ça par Aquilo que eu expérience. estou a falar também Ce já que je fui. parle, c'était une Ou pensa que estou a expérience. dizer alguma coisa que Ou est-ce que eu vous pensez ouvi, que j'allais dire que li? quelque chose que j'ai Não, é entendu, aquilo que j'ai lu? aquilo que eu era. Non, c'est ce que j'étais. Oh Deus, Dieu, perdoa os meus pecados. pardonne-moi mes péchés. Oh Senhor, tu Seigneur, sabes o que eu fiz ontem. tu sais ce que j'ai fait Senhor, hier. ajuda-me, Aide-moi. ajuda-me a ser fiel. Aide-moi à être fidèle. Dá-me mais fé. Donne-moi plus de foi. Oh Senhor, dá-me Seigneur, fé. donne-moi la para eu foi. dizer não Pour ao dire pecado. Amém. Glória a Amen. Deus. Gloire à Dieu. No dia seguinte, há Et outra le vez. jour suivant, Oh à Deus, nouveau, Dieu, perdoa meus pecados. pardonne-moi mes Perdoa péchés. as minhas falhas. Pardonne-moi mes fautes. Oh Senhor, Seigneur, todos os dias, tous les todos jours, os dias, tous les jours, estão a pedir perdão ao ils demandent dos seus pardon pecados. Por quê? pour ses Porque péchés. estão mesmo a Pourquoi? pecar. Parce qu'ils sont vraiment en train de pécher. Estão a pedir perdão porque estão a Ils pecar. demandent pardon parce qu'ils pêchent. Não acreditam no poder do sangue de Jesus. Ils ne croient pas au pouvoir du sang de Jésus. E o diabo tem toda a Et le liberdade diable a toute la para pôr liberté pensamentos, pour mettre des pensées, para aqueles pensamentos saírem pela boca. pour que ces pensées sortent par sa bouche. Eu penso que estão a perceber. Je Os pense que vous pensamentos saírem pela comprenez boca. les pensées qui sortent par la Paulo, bouche. Como é que os pensamentos saem pela Comment boca? les pensées sortent par la bouche? C'est ce qu'on pense, on va le dire. Seus pensamentos saem pela Ces boca. pensées sortent par O sa diabo bouche. põe pensamento. Le diable met une falou. pensée et il le parle. Fala contra este, contra Il aquele, parle contra a contre lui, sociedade. contre l'autre, contre la société. C'est des pensées. E depois tem que pedir perdão. Et ensuite, il doit demander pardon. Senhor, nós não somos Seigneur, virgens loucas. On n'est pas des, Ah bah, non, c'est des vraiment vierges dégager, folles non, dites. c'est vierge Je ne suis louca. pas une vierge folle. Eu estou fazendo a palavra de Deus. Je fais la parole de Dieu. Aleluia. Alléluia. Glória a Deus. Gloire à Dieu. E ouça o que está a acontecer aqui. Et écoutez ce qui se O passe verso ici. 3. Verset Mas 3. as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Le verset 3. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. As loucas Les folles pegaram as suas lâmpadas. ont pris leurs lampes. Por quê? Pourquoi? Vamos ler do princípio. As cinco, diz aqui no verso 2. As 5 delas eram prudentes e as 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas,
não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Entenderam isso, né? Le Eu verset creio que 2, está bem claro. il est dit « 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Le 3, les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Et le 4, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. As loucas pegaram a sua Les- lamparina, Les folles ont pris leur récipient, enfin leur lampe, mas sem azeite. mais sans huile. Tinham azeite dentro, Elles avaient de l'huile à l'intérieur, mas não tinham de reserva. mais pas en réserve. As prudentes Et les prudentes tinham azeite dentro avaient de l'huile à e l'intérieur tinham as et suas vasilhas elles avaient cheias leur récipient, leur vase d'azeite. plein d'huile. Veja bem como é que está escrito. na Regardez bien comme c'est écrit. Bíblia. Eu espero que vocês entendam isso. J'espère que vous allez le comprendre. As loucas Les folles tinham azeite, avaient de l'huile, mas não tinham azeite de reserva. mais pas de l'huile en réserve. As prudentes tinham Et azeite, les sages, les mas prudentes avaient tinham de l'huile reserva en d'azeite. elles et elles avaient aussi un vase avec de la réserve d'huile. O que é que Jesus está aqui a dizer? Qu'est-ce que Jésus nous dit là? Jesus está a mostrar aqui a você e a Jésus mim vous montre à vous, à moi, aquele cristão ce chrétien que ora, qui prie, tem comunhão com Deus só qui a la communion avec aquele Dieu bocadinho. seulement un petit peu. Tem azeite. Il a de l'huile, Ele é cristão. il est chrétien, Ele é crente. il est croyant, Ele dá testemunho. il donne témoignage, Ele está cheio do Espírito Santo. il est plein du Saint-Esprit. Mas Mais acontece, ce qui se arrive, vier uma tribulação, c'est que si une tribulation arrive, vier uma luta, si une lutte ele não tem reserva. arrive, il n'a pas de réserve. Porque ele ora só aquele bocadinho, 10 Parce qu'il minutos, il prie 15 seulement minutos, ce petit bout acha de que já temps, chega, 10-15 minutes, il pense que c'est suffisant. lê versículo, dois Il versículos lit da un verset, Bíblia 2 versets de la Bible, e já chega. et c'est suffisant, Tudo vai bem. tout va bien. Às vezes passa uma semana Des sem fois, ler il passe nada da une Bíblia semaine sans lire sa Bible, e é um castigo. E- E vem só vai ouvir a palavra il va uma vez por écouter la semana. parole qu'une fois par Acha semaine, que chega. et il pense que c'est suffisant. Sim, chega. Oui, c'est suffisant. Experimente comer uma vez por semana. Essayez de manger une fois par semaine. Já experimentou isso? Est-ce que vous avez essayé? Experimente comer uma vez por semana. Essayez de manger qu'une fois par semaine. Alice, Alice, você já experimentou? vous avez essayé? Nem quero, né? Non, vous voulez pas essayer. Porque a palavra Parce é que o pão. La parole est le Pour seu pain espírito. pour votre esprit. Deus disse, nem só de pão viverá o homem, mas da minha Dieu a dit, palavra que l'homme ne sai vivra da minha pas de pain boca. seulement, mais de la parole qui sort de ma bouche. Estão entendendo? Vous comprenez? Quando a pessoa põe a palavra de Quand parte, la personne met la parole de côté, não tem tempo para ler a il n'a Bíblia. pas le temps de lire sa Bible. Só vai ao culto, só ao Il va au domingo. culte uniquement le dimanche Nem assiste o grupo et il familiar. n'assiste pas au groupe de famille. Nem assiste o Il culto de n'assiste sexta-feira de pas au oração, culte de prière juntamente. du vendredi, Quando devia ser todos os dias. alors que ça devrait être tous les jours. Todos os dias devemos ter uma reunião. Tous les jours, on devrait avoir une réunion. Alô? Allô? Todos os dias. Tous les jours. Porque você come todos Parce os que dias. vous mangez tous les jours. E acha que foi ao domingo, pronto, já está. Et já il se chega. dit, je suis allé le dimanche, sim, ça, sim, c'est chega. bon, ça suffit. Chega, depois o fim, vai ver o fim. Et vous verrez ensuite la fin. Depois vai ver o fim. Vous verrez la finalité. Eu não quero isso para ninguém. Je ne le veux pour personne. Eu já estou a ver o fim de muitos. Je vois déjà la fin de beaucoup de personnes, Cristãos, não é de chrétiens, incrédulos. pas Estou a les ver o fim de incrédules, muitos mais cristãos je cheios vois do la fin Espírito Santo. de plein de chrétiens pleins du Saint-Esprit, Estou a ver o fim de Je vois la muitos fin cheios do Espírito Santo. de ceux qui sont pleins du Saint-Esprit. Não importa se ele é crente, Peu se ele é importe s'il pastor, est chrétien, s'il est pasteur, é presbítero, S'il se ele é est apóstolo, se ele é presbyte, s'il est profeta, não apôtre, importa. prophète, peu importe. Eu estou a ver o fim dele. Je vois leur fin.
porque não tem azeite. parce qu'ils n'ont pas d'huile. O que está aqui dentro Ce qui est à l'intérieur só dá para, est suffisant. vamos dizer, o que você comeu de manhã C'est comme si vous avez só dá até o mangé meio-dia. le petit déjeuner de ce matin va tenir si. jusqu'à midi. C'est Não é, comme irmão ça. Arnaldo? C'est comme ça, Você comeu de Arnaldo. manhã até o Si vous meio-dia. avez mangé le matin, ça Au va meio-dia já durer diz, jusqu'à mulher, midi. estou com fome. Et à midi, c'est femme, j'ai faim. Não é assim? C'est comme ça? E lá tem que ir ali se fazer o... Non. a Fátima. Fatima doit aller lui faire à Lá manger. tem que ir a Fátima fazer comida. Fatima va lui faire à manger. E come bem ao meio-dia. Et à midi, Ali il uma boa mange bien un feijoada, bon cassoulet, com um bom pedaço de porco, un bon morceau de cochon, com um bom chouriço. avec un bon saucisson. Mas quando chega à noite, Mais le soir arrive, vai ao frigorífico. il ouvre le frigo. Oh, mulher, não tem aqui nada, Et né? femme, il n'y a rien là-dedans. Mas comeu de manhã, comeu ao Mais il a mangé meio-dia, le matin, il a mangé e à à noite midi. já está aí no Et frigorífico. le soir, il va au frigo. E quer se alimentar com a palavra de Deus uma vez por semana. Et on veut s'alimenter de la parole de Dieu qu'une fois par semaine, Como você está a se alimentar agora. comme vous vous alimentez maintenant. E você que está em casa, Et vous qui êtes chez vous, você está a se alimentar agora. vous vous Mas você alimentez deve se alimentar maintenant, todos os mais dias. vous devez vous alimenter tous Com les a jours palavra de Deus. avec la parole de Dieu. Não seja como essas Ne soyez virgens pas comme ces loucas vierges folles que só tinham comida. qui avaient de la nourriture que pour la journée. E quando chega a segunda-feira à noite, Et já le não lundi soir, apetece nada da palavra de Deus. on n'a plus envie de la parole de Dieu. Já não tem forças On para n'a orar. plus de force pour prier, Já não tem força para dizer, plus de a force alguém, pour dire à olha, quelqu'un, Jesus salva. Já não tem Jésus força, sauve. Il n'a plus de force porque ele não tem azeite, não parce tem qu'il n'a óleo. pas d'huile. Mas vamos continuar. Mais on va continuer. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e, verso 5, e tardando o esposo, que é Jesus, tosquenejaram todas e adormeceram. Oh, que tristeza! Les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Não, põe aí o anterior. Sim. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Sabe o que é tosquenejar, não é? Vous savez ce que É quando c'est você está como você s'assoupir? está. C'est quand vous êtes trop concentré et Isso é tosquenejar. ça, c'est s'assoupir. E acabaram por adormecer. Et elles se sont endormies. É o que acontece na vida cristã. C'est ce qui arrive dans la vie chrétienne. Nós estamos à espera de Jesus. On attend Jésus. Jesus ainda não chegou. Jésus n'est pas encore arrivé. Há 2000 anos que a gente ouve Ça dizer que fait Jesus vem. 2000 ans qu'on entend dire que Jésus revient. Há 2000 anos que nós estamos Ça à espera fait que Jesus venha 2000 ans buscar qu'on a attend que sua Jésus igreja para o céu. vienne chercher son Église. Alô? Allô? Está ou não está? Vous Há attendez ou pas? 2000 anos. 2000 ans. E nesses 2000 Et anos durant ces 2000 ans, tem acontecido muita coisa nas igrejas. beaucoup de choses sont arrivées dans les églises. Você já foi salvo talvez Vous avez há été 5 sauvé, anos ou há 10 peut-être ça anos. fait 5 ans, 10 ou ans mais, ou que você plus aceitou Jesus. que vous avez accepté Jésus. E quantas vezes já não é como era quando nos primeiros meses. Et combien de fois ce n'est plus comme c'était lors des premiers mois? Nos primeiros meses estava sempre ansioso de ir à Les igreja. premiers mois, vous étiez anxieux d'aller à l'église. Mas agora Mais maintenant, está a tosquenejar. on s'assoupit. Hoje é domingo, tem que ir ao culto. Ah, aujourd'hui c'est dimanche, je dois aller au culte. O pastor nunca mais acaba de... Ah, mais le pasteur, il finit jamais. Já passou meia hora. Ça fait déjà 30 minutes. Quando é que ele acaba? C'est quand qu'il aura fini? Oi, isso é tosquenejar. C'est s'assoupir. Essas todas fizeram isso. Elles ont toutes fait ça.
Estamos à espera. E nessa espera Et dans cette attente, é onde está o segredo. c'est là où se trouve le secret. É nessa espera da vinda de Jesus C'est que está dans o cette segredo. attente de la venue de Jésus où A Bíblia se diz trouve le os que secret. esperam La no Bible dit Senhor que ceux qui espèrent dans le Seigneur renovarão renouvelleront as suas forças. leur force. É por isso que eu tenho sempre força. C'est pour ça que j'ai toujours la force. Eu estou sempre à espera do Senhor. J'attends toujours le Seigneur. Os que esperam no Ceux Senhor. qui espèrent dans le Seigneur. Já há 2000 anos já ça se fait falava tanto que 2000 ans Jesus vinha. qu'on parle que E Jésus allait já revenir. estamos em 2020. Et on est en E 2020, ainda não chegou. Isso é et- truque. Et il n'est pas arrivé, c'est Isso, faux. querem meter os dedos nos On olhos. veut mettre les doigts dans les isso. yeux. Non, non, Oh, meu irmão, mon frère. não seja como essas loucas. Ne soyez pas comme ces folles. Mas veja que tanto as Mais prudentes, Regardez que as tant prudentes les são aquelas prudentes, que faziam tudo les certo. prudentes, c'est celles qui faisaient tout correctement. É como você que faz tudo certo. C'est comme vous qui faites tout É como correctement. você que não sai de casa sem ler a sua Bíblia. Vous ne sortez pas de chez vous sans lire votre É como Bible. você que não sai de casa sem orar. Comme vous ne sortez pas de chez vous sans É como prier. você que não passa domingo que Vous não ne vai passez à pas casa do un Senhor. dimanche sans aller à la maison du É Seigneur. como você que a C'est terça-feira está comme no vous, seu grupo le mardi, familiar. vous êtes au groupe de famille. É como você que a sexta-feira está reunido na igreja, Et le vendredi, vous êtes réunis à l'église na oração. É pour la como você. prière. C'est vous. Essas são as prudentes. Ce sont les prudentes. Mas também tosquenejaram. Mais elles se sont assoupies. Muitas vezes é preciso o pastor estar a dizer: vamos Beaucoup de fois, embora. le pasteur doit dire, allez, on y Não va. durma. Ne dormez pas. Leia a sua Bíblia. Lisez votre Ora a Bible. Deus. Priez à Dieu. Não se deixe ficar. Ne vous laissez Não pas fale aller. mal dos outros. Ne regardez pas les autres. Busca Deus. Cherchez Dieu. E o pastor está sempre ali. Et le pasteur est ou toujours o là, líder do grupo ou familiar le está leader sempre, du groupe de famille est toujours oh, là. irmão, Mon e ele, frère, allez. sim. Et il dit oui, oui, oui. Então você já há 3 dias que não, há Ça 3 fait semanas que não está no grupo 3 familiar. semaines que vous ne venez tem pas acontecido? au groupe de famille. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous meu irmão, savez, não faça isso. mon frère, ne faites pas ça. Essa terça-feira Ce mardi, e está lá. il est là. Mas as loucas não. Mais les folles, non. As loucas dizem, quer lá saber Les disso. folles disent, ah non, je veux rien Já fui ao savoir. domingo. J'y suis allée dimanche. Ao domingo já fui ao culto. Je suis allée au culte dimanche. Tenho azeite. J'ai de l'huile. O Senhor tem-me a abençoar. Le Seigneur me bénit. As minhas finanças estão a correr bem. Mes finances vont bien. Os meus filhos estão alegres. Mes enfants sont heureux. Eu estou a trazer pão para os meus filhos. J'amène le pain pour mes Deus está-me a enfants. abençoar. Dieu me bénit. Glória a Deus. Gloire à Ele Dieu. está com azeite. Il a de l'huile. Mas veja agora. Mais regardez ensuite. Mas à meia-noite, meia-noite é quando se vira. Quem é que já viu a meia-noite? Todo mundo tem meia-noite na vida. Au milieu de la nuit, donc à minuit, tout le monde a une période où c'est minuit dans sa vie. Meia-noite é aquele dia que você Minuit, pensa c'est ce moment até por que a sua mãe o deu a vida. où vous vous demandez, mais pourquoi ma mère m'a mis au monde? Por que eu nasci? Pourquoi je suis né? Mais valia não termos nascido. J'aurais mieux fait de ne pas naître. Essa é a meia-noite. Ça, c'est minuit. A meia-noite da sua vida. Minuit dans votre vie. Então chegou a meia-noite. Donc, diz minuit aqui, est arrivé. mas à meia-noite, ouvindo-se clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ouviu o clamor. Ils ont entendu cette clameur. Diz aqui no verso, no capítulo 24, capítulo antes, Le chapitre verso 24, 31, diz assim: verset 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta e os que ajuntaram, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma ou outra extremidade do céu. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vem aquele despertamento, Il est arrivé cette trompette porque os retentissante, anjos agora parce que les anges falam dentro do nosso coração. parlent dans notre Jesus está a cœur. vir, Jésus revient, preparem-se, préparez-vous, limpem vossas vidas, nettoyez vos vies, santificai-vos. sanctifiez-vous.
E você, ai, realmente estava assim Et a dormir. vous dites réellement, j'étais en train de dormir, je me réveille, Começa a desejar ler mais a Bíblia. et tout à coup, il a envie de lire plus sa Bible. Você deseja pegar na Bíblia Vous agora. désirez prendre plus la Bible, E você vai pensar, mas por que Et eu vous gosto allez de pegar tanto na Bíblia? pensez, mais pourquoi je prends plus ma Bible? Porque o seu Parce que espírito votre esprit ouviu a entendu o clamor la clameur, Da meia-noite. l'appel de minuit, que Jesus que está. Jésus revient. Todos ouviram, Tout le monde a entendu. tanto as loucas Autant como les folles que as prudentes. les sages, Ouviram, ils ont entendu, sentiram. ils ont senti. Se você perguntar a qualquer crente, Si ele vous diz, demandez "Bom, à realmente, quelqu'un- eu sinto que Jesus está breve. Réellement, je sens que Jésus est proche. Eu sinto que Jesus Je está breve sens porque que Jésus os est sinais proche estão aí. parce que les signes sont là. Guerras, Des guerres, fome, la e famine, muitas coisas estão et acontecendo. beaucoup de choses arrivent, Mas- mais Chegam a casa, ils arrivent chez nem eux, sequer olham para a ils Bíblia. ne regardent même pas la Bible. Chegam a casa, Ils arrivent à la nem maison, vão ouvir a ils ne mensagem. vont pas écouter le message. E as prudentes vão ouvir. Et les sages vont entendre. Porque o Paulo enviou a mensagem Parce no que seu telefone. Paulo a envoyé le message dans Et vous votre êtes à téléphone et vous l'écoutez. Quanto mais ouvir, Plus vous l'écoutez, mais sensível o nosso espírito está à palavra plus de Deus. notre esprit sera sensible à la parole. Chegou a meia-noite. Donc minuit est arrivé. Veja bem o que diz aqui. No verso, vamos ler o verso 7. Verset 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram a quem? As prudentes: Ei, dá-nos um pouco do teu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Donc le 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Agora, os crentes loucos, Les chrétiens fous, aqueles que só vivem ceux qui vivent por semana, que par semaine, só comem o pão ils mangent le uma pain vez por semana, que une fois agora par semaine. sentem que Ils- não têm forças para subir. Ils sentent qu'ils n'ont pas la force pour Sentem monter. que Jesus Ils sentent vem e que eles vão Jésus ficar. revient et ils vont rester. Sentem que o inferno Ils está ali à sentent espera que deles. l'enfer les attend. Sentem que o inferno está Ils sentent a que reaquecer L'enfer est en para train de aqueles crentes se chauffer pour que ces chrétiens que viveram cheios do Espírito qui Santo, ont vécu plein du Saint-Esprit, mas que não levaram as coisas a sério. mais qui n'ont pas pris les choses au sérieux, Ambos aqui tinham azeite, tinham ou não tinham? elles avaient toutes de l'huile, Tanto as loucas como as tant, prudentes. tant les folles que les sages. Mas quando acordaram, Mais olha, lorsqu'elles se sont réveillées, acordaram. Então acenderam alors as elles ont lamparinas allumé leur lampe e eles viram que et a lamparina elles ont vu que la não lampe acendia. ne s'allumait pas. Então disseram, Donc, elles ont minha dit- irmã, Mélanie, Melanie, Mélanie, dá-me um bocadinho do teu azeite. donne-moi un peu de ton huile. Quer dizer, ora por mim. Ça veut dire prie Eu pour não moi. estou-me a sentir bem. Je me sens pas Eu bien. nem sei se vou para o céu. Je ne sais même pas si je vais au Nem ciel. sei se estou salvo. Je ne sais pas si je suis Porque sauvée. há qualquer coisa na minha vida. Parce qu'il y a quelque chose dans ma Ainda vie. ontem pequei. Hier, j'ai péché. Ainda ontem falei mal de Hier, fulano. j'ai dit du mal Ora d'Antel. por mim, por favor. Prie pour moi, s'il te Ora plaît. por mim. Prie pour moi. E a Melanie diz-me assim, Et Mélanie ei, répond, eu não vou perder tempo contigo. je ne vais pas perdre de temps avec toi. Eu não vou perder tempo Je contigo. ne vais pas perdre de temps avec Porque toi. senão ficas tu e Sinon, fico eu. tu vas rester, je vais rester aussi. Estão a perceber Vous comprenez o que diz aqui? ce qu'il est dit ici? Então, diz aqui, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas, ou nossas lâmpadas, se apagam. Mas as prudentes, ouça bem, as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem. Le verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. É o que a Melanie ia me dizer. C'est ce que Mélanie me dirait. Eu não vou perder tempo contigo. Je ne vais pas agora. perdre de temps avec toi maintenant. Vai à igreja. Va à l'église.
Fala com o pastor. Parle avec le pasteur Ele vai lhe dizer o que é que tens que fazer. et il va te dire ce que tu dois faire. Tens de te arrepender. Tu dois demander pardon. Ora, Prie, pede à igreja para te ajudar. demande à l'église de t'aider. Eu não vou passar tempo contigo, Je ne vais pas passer de temps avec toi porque eu não quero ficar. parce que je ne veux pas rester. Eu não quero estar entretido. Je ne veux pas être distrait Não é o maintenant. momento de me entreter. Ce n'est pas le moment de me É o distraire. momento de olhar para cima, C'est le moment de regarder vers le haut porque Jesus parce que Jésus está a vir. revient. Amém? Amen. É isso que está a acontecer. C'est ce qui se passe. Brevemente, Très bientôt, isto vai acontecer na vida ça va arriver dans la vie. nossa, talvez. Peut-être dans la nôtre. E o verso 10 Le diz: verset 10. E todas elas, indo comprá-lo, quer dizer, comprar o azeite, chegou o esposo, quer dizer, Jesus veio. E os que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Quer dizer, aconteceu que Ce qui s'est passé, elas estavam à espera, c'est qu'elles attendaient, mas as outras tiveram que ir à igreja, mais les autres ont dû aller à l'église, onde se compra là où on achète essa unção, cette onction, onde se compra esse azeite. où on achète cette Não é huile. na farmácia que você vai Ce n'est comprar a pas à la unção de Deus. pharmacie que vous allez acheter l'onction Não é de na Dieu. loja que Ce você n'est vai pas comprar. dans un magasin que Não é vous nos l'achèterez. passeios que Ce n'est você vai pas comprar isso. dans les sorties que vous allez acheter ça. Não é nos piqueniques que Ou você vai dans les comprar esse azeite. pique-niques que vous allez acheter cette É na huile. igreja. C'est à l'église. Diga assim, é na igreja. C'est à l'église. Diga assim, é na igreja. À l'église. Diga assim, é na igreja. C'est à l'église. Não se esqueça disso. N'oubliez pas ça. E de comprar onde a vendem. Allez l'acheter là où on le vend. E elas foram. Et elles y sont Porque allées. elas pensavam, bom, Elles se ainda sont vamos ter dit, tempo. on aura encore le Eu vou temps. falar com o pastor. Je vais parler avec le pasteur. Eu vou pedir à igreja. Je vais demander à l'église. E foram. Et elles y sont allées. Mas o que aconteceu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Compraram, Elles l'ont quer acheté. dizer, arrependeram-se. Donc ça veut dire elles ont demandé pardon. Ah, mas o pastor diz que quando a Mais gente se arrepende, pas- tudo vem ao normal. Mais pasteur, quand on demande pardon, tout revient à la normale. Isso é o que a gente pensa. Oui, c'est ce qu'on pense. Voltaram Donc elles sont revenues e quando chegaram a porta estava fechada. et lorsqu'elles sont arrivées, la porte était fermée. As prudentes já tinham entrado Les prudentes étaient déjà entrées nas bodas, dans les noces. quer dizer, o casamento C'est le da mariage igreja. de l'église. E agora, quando elas Et chegam, as 5 Quand chegam, les 5 folles arrivent, estava a porta fechada. la porte était fermée. Eles bateram, Senhor, Elles ont frappé, Seigneur, Jesus, Jésus, estamos aqui. on est là. Jesus, por Jésus, favor, s'il te abre a plaît, porta. ouvre-nous la porte. E tendo ido comprar o azeite, foi ali, naquele momento, C'est à ce moment-là, ouça bem écoutez bien, o que o Espírito está a dizer. écoutez bien ce que l'Esprit vous dit. Foi nesse momento, C'est à ce e moment-là, vai ser nesse et momento ça va être à ce moment-là que muitos cristãos vão entender que beaucoup de chrétiens vont comprendre que é na igreja que c'est à l'Église que ele vai receber qu'il va aquilo recevoir que ele precisa. ce dont il a besoin. L'onction. Alô? Allô? É naquele momento, mas já é tarde. C'est à ce moment-là, mais c'est trop tard. Já é tarde. C'est trop tard. Foi ou não foi tarde? C'était tard ou pas? Bateram a porta. Ils ont E frappé ouça à o la que porte Jesus et disse. écoutez ce que Jésus a dit. Depois chegando também as outras virgens, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ouça o que Jesus disse. E ele
respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Frequentavam a igreja, » Mais ils fréquentaient l'église, oravam. ils priaient, E Jesus está a dizer: Não vos conheço. et Jésus dit « Je ne vous connais pas. Abre-nos a porta. Ouvre-nous Quem la são porte. vocês? » Mais vous êtes qui? Quem? Vous êtes qui? Ah, eu sou fulana. Ah, je suis un tel. Eu estava a cantar no coro. Je chantais dans la louange. Eu sentava na segunda fila. Je m'asseyais au deuxième rang. E Jesus diz: Não, eu não vos conheço. Jésus va dire « Non, je ne vous connais Eu não pas. conheço vocês. Je ne vous connais pas. » Por que Jesus não conhecia? Pourquoi Jésus ne les connaissait pas? Porque quando essa pessoa Parce que lorsque cette vai à personne igreja, va à l'église, ele não está a pensar em Jesus. il n'est pas en train de penser à Jésus. Está a pensar em tudo. Il pense à tout. Está a pensar na festa do dia anterior. Il pense à la fête de la veille. Está a pensar no passeio de logo. Il pense à la sortie de tout à Está a l'heure. pensar em tudo. Il pense à tout, Menos no que está a fazer ali. sauf à ce qu'il est là en train de faire là O que maintenant. que você está a fazer na igreja? Qu'est-ce que vous faites à l'église? É para ter comunhão com Deus. C'est pour avoir la communion avec Dieu. É para falar, é para ligar C'est pour relier a sua mente com Deus. relier vos pensées à Dieu. Deixar os passeios, Laissez les sorties, deixar o almoço, laissez le déjeuner, deixar os problemas laissez les problèmes de parte à part e adorar a Deus. et adorer Dieu. Então Deus conhece. Alors Dieu vous reconnaît. Há muitos crentes que não são conhecidos por Deus. Beaucoup de croyants ne sont pas connus par Dieu. E alguns nem o diabo os conhece. Et certains, Olha même le esse. diable, ne les connaît pas. Nem o diabo os conhece. Même le diable ne les connaît pas. Um sacerdote tinha queria 7 filhos. Un sacrificateur avait 7 enfants. Começaram ali viram Paulo a expulsar Ils ont vu demônios e Paul qui coisas. expulsait les démons. E eles também pensaram, então, Et nosso ils ont pai pensé, mais é o pastor da notre igreja. père, c'est le pasteur de E l'église. nós também somos crentes. On est aussi chrétiens. Vamos também fazer isso. On va le faire aussi. E começaram a visitar casas e Et expulsar ils ont demônios. commencé à visiter des maisons, expulser les Entraram lá démons. numa casa, Et ils sont entrés dans une maison. estava lá Il y en avait un, cheio de demônios. plein de démons. E então aquele demônio pegou nos 7, Et ce démon a pris les tirou-lhes as 7, calças, il leur a enlevé les tirou-lhes as pantalons, cuecas, enlevé les tirou-lhes culottes, tudo. tout enlevé. Diz que saíram nus. Et ils sont ressortis nus. Não é, Paulo? C'est vrai, Saíram Paulo? nus. Ils sont sortis tout nus. O diabo, nós pregamos no nome de Paulo. Il a dit, on prêche au nom Ele de disse, Paul. O Paulo Il a já dit te quoi? conhece. Paul, on le connaît. Mas vocês quem são? Mais vous, vous êtes qui? O diabo está por vocês quem são? Le diable a dit, vous êtes qui? Nem são conhecidos pelo diabo, nem Ils são ne sont conhecidos por ni connus par le Deus. diable, ni par Dieu. Deus conhecia Paulo. Dieu connaissait Sim, Paul. Paulo eu conheço. Oui, Paul, je le connais. O diabo dizia, eu Le conheço diable bem disait, Paulo. je connais bien Paul. Oi, a gente tem medo dele. On a peur de lui. Mas vocês quem são? Mais vous, vous êtes qui? Então pegaram neles, Alors ils les ont pris, tiraram-lhes tudo, ils leur ont tout enlevé, puseram na rua, ils les ont mis dehors porque não tinham azeite. parce qu'ils n'avaient pas d'huile. E é isso que vai acontecer. C'est ce qui va se passer. E hoje sabem o que diz aqui. Et écoutez bien ce qu'il est dit Olhe ici, bem, põe aí o versículo 13. verset 13. Esse é o último aviso que Jesus dá. C'est le dernier avertissement que Jésus donne. Vamos ler todos. On va lire ensemble. Vigiai, digo. Veillez donc, Pois, puisque porque não sabeis vous ne savez o dia nem a ni le hora jour ni l'heure em que o Filho do Homem há de vir. Digo outra vez, vigiai. Veillez donc. Sabe o que é vigiar? C'est quoi veiller? Quem me ajuda aí? Hã? Estar C'est atento être aos attentif sinais. aux signes. Por exemplo, agora você abre a sua televisão, Par exemple, vous allumez la télé, você vê o que está acontecendo na Ucrânia. vous voyez ce qui se passe en Ukraine, Na Ucrânia e não só ali, no outro lado. en Ukraine et Uau! ailleurs. Ei, vigiar, Veillez. isso é um sinal. C'est un signe. Um país que
assalta outro un pays qui veut en conquérir un autre e não respeita ninguém. et qui ne respecte Não personne, respeita crianças. qui ne respecte pas les Não enfants, respeita qui ne hospitais. respecte pas les Não hôpitaux, respeita escolas. qui ne respecte pas les écoles. Isso é o fim. C'est la fin. Isso é sinal que está na Bíblia. C'est un signe qui est dans la Que Bible, diz nos últimos dias não há coração, qui dit que dans les derniers temps, il n'y aura plus de cœur, não há temor. il n'y aura plus de crainte. O desejo é só destruir. Le seul désir, c'est de détruire. E é isso que você está a ver. Et c'est ça ce que O vous desejo voyez, só destruir. le désir de détruire. Vigiar, diga outra vez, Veillez, vigiai. dites veillez. Jesus está a dizer vigiai. Jésus dit Diga veillez, assim comigo, eu vigio. dites je Como veille. é que você vigia? Comment vous pouvez veiller? Vigiar em oração. Veillez en prière. Vigiar em comunhão com Deus. Veillez en communion avec Dieu Para que o Espírito Santo fale. pour que le Saint-Esprit vous parle, Mostre os perigos. qu'il vous montre les dangers. Perigos no seu negócio. Le danger dans votre Talvez você tenha société. colega. Peut-être que vous avez un collègue, Tem ali colega que você não conhece. vous ne le connaissez pas, Você está a aceitar tudo que ele diz. vous acceptez tout ce qu'il vous dit E está a metê-lo em problema. et il vous met dans des problèmes. Mas o Espírito Santo ia dizer assim, Mais ei, le Saint-Esprit vous dirait, afasta-te dele. éloigne-toi de lui, Afasta-te dele. éloigne-toi de lui. Quando eu aceitei Jesus, Lorsque j'ai accepté Jésus, durante ano pendant un an, com amigo que era já Já- amigo da infância, j'avais un ami qui était un ami d'enfance e ele desviou-me dos caminhos do Senhor. et il m'a détourné des chemins du Seigneur. Tirou-me da igreja. Il m'a enlevé de l'Église. Batizado no Espírito Santo já. J'étais baptisée dans le E Saint-Esprit. ele conseguiu me tirar da igreja. Il a réussi à m'enlever de l'Église. Veja o poder do diabo. Regardez le pouvoir du diable. E um dia estava no meu quarto, Et un jour, j'étais dans ma chambre. só tinha vontade de chorar. J'avais qu'une envie, c'était de pleurer. E fui à gaveta da minha cabeceira, Et je suis allée dans le tiroir de ma table de chevet. tirei a minha Bíblia J'ai pris ma Bible. e comecei a ler. J'ai commencé à lire. E acordei. Et je me suis réveillée. E o Espírito Santo disse-me assim, Et le Saint-Esprit m'a dit, éloigne-toi deste de fulano. cette personne. E eu ainda argumentei com Deus. Et j'ai encore Senhor, argumenté avec Dieu. J'ai dit, mais nós Seigneur, somos amigos desde criança. on est amis depuis tout petit. Onde está, tem que estar o outro. Là où un se trouve, l'autre doit s'y trouver aussi. Onde eu estou, ele tem que estar. Où je vais, il doit être là. Se tivesse a minha procura, Si on me cherche, desde que o visse a ele, já sabia que eu estava lá também. si on le voyait lui, il savait que j'étais avec E lui. vice-versa. Et vice-versa. E a resposta foi sempre, Et la réponse a afasta-te été, do fulano. éloigne-toi de cette personne. E eu obedeci. Et j'ai obéi. Muitas vezes há amigos Beaucoup de fois, il y a des amis que são homens ou mulheres qui sont des enviados hommes por ou diabo des femmes envoyées par le para o diable desviar do Senhor, pour vous dévier du Seigneur, para o desviar dos caminhos pour de vous Deus. dévier des chemins de Tem Dieu. cuidado com ele. Faites attention. Ora a Deus, Priez o à Espírito Dieu. Santo vai lhe pôr isso. Le Saint-Esprit va vous mettre Et ça dans obéisse. votre cœur et Amém. O obéissez. conjunto pode isso. Obedeça. Obéissez. Nada mais além de ti, somente o Santo Jesus, somente o Santo